Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Estamos aqui para dar continuidade às nossas leituras. Como vocês sabem, o canal Conexões e Crenças, conforme está aqui no YouTube, a gente faz a leitura aí semanal da Bíblia Peshitta. Estamos no livro de Jeremias. Esse, esse, essa leitura é feita aqui todas as segundas e quartas pela manhã. Depois eu faço a gravação e subo depois legendado para o YouTube, né? Então, estamos bem avançados aqui na nossa leitura. Vamos seguir hoje. A gente tem procurado fazer vídeos de 30 minutos, por volta de 30 minutos, não mais que isso, um pouquinho mais às vezes, para otimizar o tempo aí também, não ficar com a agenda muito cheia em cima da agenda de todos vocês. Então, só passando aqui para relembrar que nesse canal Conexões e Crenças nós temos algumas playlists da Bíblia, do Livro dos Espíritos, de orações, de práticas, mais de 300 vídeos já de conteúdo, né? E vamos avançando. Temos também no Instagram, conexões.crenças, também com orações diárias, para a gente começar o dia já energizado. Então, e assim vamos seguindo com o nosso canal, tá bom? Antes da gente começar a leitura de hoje, quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro aqui nesse projeto. Eles nos dão todo o suporte técnico e compartilham conosco também as ideias de conteúdo, de pauta, etc. Então, é um parceiro bem importante aqui no projeto. Se vocês estão procurando alguém aí para botar em pé um projeto digital, procure por eles no @clima digital do Instagram ou no site climadigital.com.br. Beleza? Isto posto, vamos seguir com a nossa leitura. Vamos lá. Livro de Jeremias, capítulo 6. Cerco contra Jerusalém. Apressai-vos em vos retirar do meio de Jerusalém, ó benjamitas. Tocai com som de trombeta e alçai estandarte sobre Bet-Querã, porque do norte trago mal e grande ruína. A uma terna e delicada mulher te comparei, ó filha de Tserion. Tserion, lembrando, é Sião. Até ela virão os pastores junto com os seus rebanhos. Porão suas tendas ao redor dela, cada um apacentará em seu lugar. Preparai guerra contra ela, e dizei: levantemo-nos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, pois o dia declinou, e se estenderam as sombras da noite. Levantemo-nos, ataquemos ela de noite, e destruamos seus palácios. Porque assim diz Mariá dos exércitos: cortai suas árvores e colocai emboscadas contra Jerusalém. Esta é a cidade que foi castigada, toda a sua calúnia está no seu interior. Como cisterna que preserva suas águas, do mesmo modo ela preserva a sua maldade. Nela se ouve falar de violência e despojo diante de mim continuamente. Com enfermidades e açoites tem sido corrigida Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, não seja que te transforme em desolação, como uma terra não despovoada. Assim diz Mariá dos exércitos: respigarão como em uma vide ao remanescente de Israel, como o vindimador ao respigar as uvas volta a tua mão. A quem falarei e advertirei de modo que escutem? Eis que seus ouvidos são incircuncisos e não podem escutar. Eis que a palavra de Mariá lhes é para afronta e não se agradam dela. Mas te encheste da ira de Mariá e te fatigaste. Contenha e derrame-a de uma vez sobre os meninos nas ruas e nas reuniões de jovens, porque serão capturados tanto o marido como a mulher, e o ancião junto com a criança. Suas casas serão passadas a outros, junto com os campos e as mulheres, porque alçarei minha mão contra os moradores do país, declara Mariá. Pois desde o menor até o maior deles, todos realizam fraudes, e desde os falsos profetas até os sacerdotes, todos praticam engano. E curam a ruína da filha de meu povo
com zombarias, dizendo: paz, paz, mas não há paz. Envergonham-se devido à abominação que cometeram. Contudo, do opróbrio não se envergonham, nem sabem se conter. Portanto, cairão junto com os que caem, e ao tempo que eu os castigue serão derrubados, declara Maria. Iminente chegada do invasor que vem do norte. Assim diz Maria: parai nos caminhos e vede, perguntai pelas antigas veredas, e olhai qual é a boa vereda, e andai por ela, e achareis repouso para vossas almas. Mas disseram: não andaremos por ela. Também pus sobre elas sentinelas, para que dissessem: prestai atenção ao som da trombeta. Contudo, vós dissestes: não prestaremos atenção. Por isso, escutai, nações, e conheça, ó congregação, o que vos sucederá. Escuta, ó terra, eis que eu trago calamidade contra este povo, segundo o fruto de suas maquinações. Pois não prestastes atenção às minhas palavras, e quanto à minha lei, a rejeitaram. Para que, pois, vós me trazeis incenso de Shevá e cana aromática de um país distante? Não me tenho comprazido em vossas ofertas queimadas. Vossos sacrifícios não são de meu agrado. Portanto, assim diz Maria: eis que eu ponho pedras de tropeço a este povo, e tropeçarão nelas os pais e os filhos ao mesmo tempo. O vizinho e o seu próximo morrerão. Assim diz Maria: eis que vem um povo da terra do norte. Uma grande nação se despertará das extremidades da terra. Estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não têm compaixão. Seu estrondo ruge como o mar. Montam o cavalo e se dispõem como guerreiros para a guerra contra ti, ó filha de Sirion. Ouvimos de sua fama e nossas mãos se debilitaram. A angústia se apoderou de nós, dores como de mulher que está de parto. Não saí ao campo nem ide pelo caminho, porque a espada do adversário ronda por todas as partes. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e devolve-te em cinza. Faze lamentação como por um filho único. Faze amarga lamentação porque virão de súbito destruidores sobre ti. Como sentinela te pus no meio do meu poderoso povo, para que conheças e examines os caminhos deles. Todos os seus governantes são rebeldes que andam em engano. São como o bronze e o ferro. Todos eles são depravados. Falta o fole a seu fogo, e de contínuo se refina o chumbo inutilmente, porque sua maldade é sem fim. Prata rejeitada os chamam, porque Maria os rejeitou. Capítulo 7. Condições para ser o templo de Maria. Palavra que veio a Eramia, da presença de Maria, dizendo: Eramia é Jeremias. Posiciona-te à porta da casa de Maria e proclama ali esta palavra, dizendo: escutai a palavra de Maria, todos os da casa de Judá, os que entram por estas portas para adorar a Maria. Assim diz Maria dos exércitos, o Alahá de Israel: corrige vossos caminhos e vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confiai nas falsas palavras que vos dizem: templo de Maria, templo de Maria. Vós sereis o templo de Maria, se corrigirdes vossos caminhos e vossas obras, e se praticardes a justiça entre o homem e seu próximo, e não defraudardes, nem oprimirdes os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes a outros deuses para vosso próprio mal. Então vos farei habitar neste lugar, na terra que, para sempre e sempre, entreguei a vossos pais. Contudo, eis que vós pusestes vossa confiança em falsas palavras que não se aproveitam. Ladrões sois e homicidas, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conhecestes. Depois
Vós vindes a este templo, no qual se invoca meu nome, e vos apresentais diante de mim, dizendo: livra-nos. Depois fazem todas essas maldades. Acaso esse templo, sobre o qual se invoca meu nome, se converteu aos vossos olhos num covil de ladrões? Eis que eu também o vi, declara Maria. Portanto, dirigi-vos ao meu lugar que se encontra em Shilo, onde ao princípio fiz morar meu nome, e olhai o que lhe fiz devido à maldade do meu povo, Israel. Agora, por fazerem todas essas coisas, declara Maria, porque previamente vos falara, mas não prestastes atenção, e vos chamei, mas não respondestes, farei a este templo, sobre o qual se invoca meu nome, no qual depositais vossa confiança, e a esta cidade, a qual entreguei a vós e a vossos pais, como fiz a Shilo. Então vos lançarei de minha presença, como lancei a todos vossos irmãos, a toda a descendência de Efraim. Conversa de Maria com Eramia. Quanto a ti, não ores por esse povo, nem rogues por eles, nem intercedas perante mim, porque não te escutarei. Não vês como se comportam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos recolhem lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para preparar bolos de farinha fina, azeite e mel para adorar aos céus, e derramam libações a outros deuses para me provocarem a ira. Não é a mim que provocam a ira, declara Maria, mas antes provocam sua própria desonra. Portanto, assim diz Maria Alahá, eis que meu furor e minha indignação permanecerão contra esse lugar, contra os homens e contra os animais, contra as árvores do campo e contra o fruto da terra, e se acenderão e não se apagarão. Assim diz Maria dos exércitos, o Alahá de Israel, acrescentai vossas ofertas queimadas a vossos sacrifícios, e comei a carne da qual não falei a vossos pais. Pois o dia que os fiz subir da terra do Egito, eu não lhes dei ordens acerca de oferta queimada, nem acerca de sacrifício, mas lhes ordenei esta palavra, dizendo: obedecei a minha voz, e eu serei vosso Alahá, e vós sereis meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos ordene, para que vos vá bem. Mas eles não prestaram atenção, nem inclinaram seu ouvido para escutar. Antes foram após seus próprios conceitos e dos apetites de seu malvado coração. Caminharam para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, cada dia lhes enviei a todos os seus servos, os profetas. Eu me antecipei a enviá-los, mas não prestaram atenção nem inclinaram seu ouvido a mim. Ao contrário, endureceram sua cerviz muito mais do que seus pais. Tu lhes falarás, pois todas essas palavras não te escutarão. Chamarás a eles, mas não te responderão. A verdade pereceu, foi eliminada de sua boca. Corta teu cabelo e lança-o. Levanta lamento nas veredas, pois Maria está irada e deixou a geração transgressora. Porque os filhos de Judá fizeram o que é mal perante mim, declara Maria, colocando sua abominação no templo sobre o qual se invoca meu nome, profanando. Depois construíram lugares altos em Tafá, que se encontra no vale de Bar-Hamanon, para queimar no fogo a seus filhos e as suas filhas, o qual não lhe ordenei, nem passou por minha mente. Portanto, eis que vem tempos, declara Maria, em que não se dirá mais Tafat nem vale de Bar-Ramon, mas vale dos mortos, e serão sepultados em Tafat por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo serão por alimento às aves do céu e às bestas da terra, e não haverá libertador. Então farei cessar a voz de regozijo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém, porque todo o país estará desolado. Interessante, porque é um Deus punitivo, né? Ameaçador, né? Então, a gente sabe bem que características bem distintas aqui do Velho Testamento e do Novo Testamento. Seguindo, capítulo 8. Práticas abomináveis do povo. Naquele tempo, declara Maria, exumarão de seus sepulcros os ossos dos reis de Judá,
os ossos de seus príncipes, os ossos de seus sacerdotes, os ossos de seus profetas, os ossos dos moradores de Jerusalém. E os estenderão ao sol, à lua e a todos os exércitos dos céus, aos quais amaram e serviram, seguiram, consultaram e adoraram. Não os recolherão nem os sepultarão, antes serão como o esterco sobre a superfície do solo. E para todos os desta raça malvada que sobrevivam será preferível a morte do que a vida. Em todos os lugares aonde os dispersei, declara Mariá dos exércitos. Assim também lhes dirás, assim diz Mariá, cairão e não se levantarão, e mesmo que se arrependam, não se converterão. Por que a que se deve que este povo de Jerusalém tenha se tornado uma obstinada reincidência? Apegaram-se ao engano e não quiseram se arrepender. Eu dei ouvido e escutei, mas não falaram integramente, porque não há quem se arrependa de sua maldade e diga que fiz eu. Todos andam de acordo com sua vontade, como o cavalo que investe na batalha. Até a cegonha no céu conhece seu tempo, a rola, o grou e a andorinha respeitam o tempo de sua migração. Contudo, meu povo não conheceu o juízo de Mariá. Como dizem, nós somos sábios e a lei de Mariá está conosco. De certo, a pena mentirosa do escriba tornou-se mentira. Os sábios têm sido envergonhados, quebrantados e feitos prisioneiros por haver rejeitado a palavra de Mariá e não se achou sabedoria neles. De modo que entregarei suas esposas a outros e seus campos aos saques, pois desde o menor até o maior, todos praticam o engano. Desde os falsos profetas até os sacerdotes, todos os se comportam falsamente. E curam a ferida da filha de meu povo com zombaria, dizendo paz, paz, mas não há paz. Envergonham-se devido à abominação que cometeram. Contudo, não se envergonham da desonra, nem sabem se refrear. Portanto, cairão com os que caem, e ao tempo em que sejam castigados, serão derrubados, declara Mariá. Eu os devastarei por completo, declara Mariá. A vide não tem uvas, nem tem figos e figueira, e caíram suas folhas, o que entreguei tem passado deles. Jeremias se lamenta pela devastação do povo. Então eles dirão: por que ficamos assentados? Congregai-vos e entremos nas cidades fortificadas e pereçamos ali, pois Mariá, nosso Alahá, nos fez perecer e nos deu a beber águas amargas por haver pecado contra Mariá. Esperávamos bem-estar, mas não há tal bem. Tempo de cura, mas nos sobreveio a adversidade. Se houve o relinchar de seus cavalos desde Dan, tremeu a terra inteira a súplica do falar de seus homens poderosos, e vieram e consumiram a terra e sua plenitude, a cidade e seus habitantes. Pois eis que enviarei contra vós ferozes serpentes, que não admitem encantamentos e vos morderão, declara Mariá. Estou atormentado devido à minha angústia, e meu coração está triste. Eis o estrondo do clamor da filha do meu povo, desde uma terra distante que diz: não está Mariá em Tserion? Ou não se encontra nela seu rei? Pois me provocaram a ira com suas imagens lavradas e com ídolos estranhos. Passou a colheita, terminou a vindima, e nós não temos sido salvos. Por causa da ferida da filha de meu povo estou triste. O assombro se apoderou de mim. Não há bálsamo em Gileade? Ou não há ali médico? Porque então não se recuperou a saúde da filha de meu povo? Capítulo 9. Angustioso lamento. Quem me dera que minha cabeça fosse águas e manancial de lágrimas meus olhos, para que dia e de noite chorasse eu pelos mortos da filha de meu povo. Quem me dera no deserto uma pousada de caminhantes para abandonar o meu povo e me apartar deles.
porque todos eles são uns adúlteros e congregação de mentirosos. Lançaram suas línguas como seu arco, com o engano e não com a verdade. Prevaleceram na terra porque surgiram do mal em direção ao mal. E a mim não me conheceram, declara Maria. Tenha cuidado cada um de seu próximo e não se fiem de irmão a alguém, pois todo o irmão se conduz com engano e todo amigo se comporta falsamente. Cada um engana a seu próximo e não diz a verdade. Exercitaram sua língua para proferir mentira. Esgotaram-se e estão exaustos. No meio da mentira está a tua morada. Não quiseram me conhecer por causa de sua mentira, declara Maria. Portanto, assim diz Maria dos Exércitos: eis que eu lhes provoco angústia e o submeto à prova, pois como procederia perante a filha de meu povo? A língua deles é como afiada seta, profere engano, cada um fala de paz com sua boca e seu próximo, mas dentro de si lhe estende emboscada. Não haveria de castigar isto? Declara Maria. Não me vingaria minha alma de uma nação como esta? Levantai pelos montes, pranto e lamento. Lamentai-vos pelos acampamentos do deserto, pois se encontram devastados. Não há quem passe, não se ouve o mugir do gado. Desde as aves do céu até as bestas se dispersaram e se foram. Converterei Jerusalém em uma devastação e em um covil de chacais, e as cidades de Judá entregarei à ruína, e não haverá quem as habite. Quem é homem sábio que compreenda isto? A quem falou a boca de Maria para que o declare? Por que foi devastada a nação e ficou desolada como o deserto pelo qual ninguém passa? Então disse Maria: por haver abandonado minha lei, a qual dei a eles e a seus pais, e não atenderam a minha voz, nem andaram conforme ela, antes foram após os apetites de seu malvado coração e após os ídolos que seus pais lhes ensinaram. Portanto, assim diz Maria dos Exércitos, o Alahá de Israel: eis que eu farei que este povo coma absinto e que beba águas amargas. E os dispersarei entre as nações que não compareceram, que não conheceram eles nem seus pais, e enviarei após eles a espada, até que eu os extermine. Assim diz Maria dos Exércitos: convocai as carpideiras que venham, mandai procurar pelas mulheres hábeis em pranto que venham, que se apressem e elevem lamentos por nós, para que nossos olhos vertam lágrimas e fluam águas de nossas pálpebras. Porque grito de lamento se escuta desde Serrion, que diz assim: nós fomos despojados, temos sido envergonhados sobremaneira, pois deixamos o país e derrubaram nossas tendas. Portanto, prestai atenção, ó mulheres, à palavra de Maria, e vossos ouvidos admitam o falar de sua boca. Ensinai lamentos a vossas filhas e cantos fúnebres, cada um a sua companheira, porque subiu a morte pelas nossas janelas, penetrou em nossos palácios para matar as crianças das ruas e os jovens das praças. Porque assim diz Maria: como esterco cairão os cadáveres dos homens da face do campo, e como pasto atrás do segador, e não haverá quem os ajude. Assim diz Maria: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o valente se glorie em sua valentia, nem se glorie o rico em sua riqueza. Mas se glorie nisto o que se gloria, o que me compreende e me conhece, que eu sou Maria, que faço misericórdia, juízo e justiça da terra. Nestas coisas me agrada, declara Maria. Eis que vem dias, declara Maria, quando eu trarei o castigo sobre todo o que esteja circuncidado no prepúcio, sobre os egípcios, sobre os judeus, sobre Edom, sobre os amonitas, sobre Moabe, e sobre todos os que raspam as têmporas, que se assentam no deserto, pois todas essas nações são incircuncisas em sua carne, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Duro, né? Capítulo 10. A majestade de Maria e a vã idolatria. Ó casa de Israel, prestai atenção à palavra que vos fala Maria. Assim diz Maria: não aprendereis os costumes das nações, nem temais os sinais dos céus, embora as nações os temam.
pois nada são os ídolos das nações, porque se corta uma madeira do bosque, as mãos do artesão os talham com enxadeco. Com prata e com ouro as recobrem, com martelos e com pregos os fixam de modo que não se movam. Eles os colocam suspensos como palmeiras, mas não falam. Eles têm que ser transportados, pois não caminham. Não tenhais temor deles, porque não podem fazer mal nem bem. Ninguém há como tu, ó Maria, porque tu és grande, e grande é teu nome em poder. Quem não te temeria, ó Rei de todas as eras? Porque a ti convém o reino, pois ninguém há como tu, entre todos os sábios das nações e entre todos o reino deles. Juntas serão destruídas e deixarão de existir as doutrinas vazias do culto a madeiras, prata fina de Tarsis e ouro de Ofir, obra do artífice das mãos do ourives. Violeta e púrpura são suas vestimentas, obra de Ado tecelão. Mas Mariá é o Alahá verdadeiro, é o Alahá vivente e o Rei das eras. Por causa de sua ira, a terra se estremece e as nações são impotentes diante de sua indignação. Assim dirás a eles: os deuses que não fizeram os céus nem a terra serão examinados da terra e de debaixo destes céus. Com seu poder Mariá fez a terra, com sua sabedoria estabeleceu o mundo e com sua inteligência estendeu os céus. Ele causa o som do estrondo das águas do céu, faz subir as nuvens dos confins da terra, produz os relâmpagos para a chuva e tira os ventos de seus depósitos. Todo homem entendido é insensato. Todos os ourives se envergonharam pelas imagens talhadas que recobriram, porque fundiram mentira, pois não têm espírito. Nada são e obras fátuas. Ao tempo do seu castigo deixarão de existir. A porção de Jacó não é como estas, pois aquele que criou todas as coisas, ele é sua porção e a tribo de sua herança é Israel. Maria dos exércitos é seu nome. Recolhe do solo tua ignomínia, tu que moras sob cerco. Porque assim diz Maria: eis que desta vez causo confusão entre os moradores desta terra, para que me busquem e me encontrem. Ai de mim por causa do meu quebramento. É grave a minha ferida, mas eu disse: este é meu sofrimento, eu o suportarei. A minha tenda foi saqueada e foram cortadas todas as suas cordas. Meus filhos me deixaram e nenhum ficou. Não há quem levante novamente minha tenda, nem ponha minhas cortinas. Pois se transtornaram os pastores e não buscaram a Mariá, portanto não prosperaram, e todo o seu rebanho se dispersou. Eis que vem uma voz de rumor, uma grande comoção desde a terra do norte para converter as cidades de Judá em desolação, em covil de chacais. Reconheço que os caminhos de Mariá não são como os do homem, não como o homem que vai e põe em ordem suas coisas. Corrige-me, ó Mariá, com justiça, mas não com teu furor, não seja que me reduzas a nada. Derrama teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre as linhagens que não invocam teu nome, pois devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, e assolaram sua morada. É isso aí. É o capítulo 10. Vamos encerrar aqui hoje, tá? Então encerramos aqui, vamos até o capítulo 10. Na próxima leitura, quarta-feira, a gente segue a partir do capítulo 11 do livro do profeta Jeremias, tá bom? Então que todos tenham aí uma excelente segunda-feira, uma ótima semana, né? Pós-feriado aí, agora semana inteira completa. Todos possam passar pelos próximos dias aí com tranquilidade, com paz no coração. Meditem, se elevem, se conectem com a espiritualidade, com Deus. E sigamos, né? Então, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima leitura. Grande abraço. Até lá.